Olá pessoal do canal Sintonia, nós estamos de volta com mais uma entrevista, desta vez com ele que já foi deputado estadual, vice-prefeito de Aracaju, prefeito, depois foi senador da República, deputado federal e recentemente secretário de Estado da Saúde. Estamos falando no dia de hoje com o Almeida Lima, que agora se propõe a voltar ao comando da Prefeitura de Aracaju. Almeida, é uma satisfação tê-lo aqui no canal Sintonia para que a gente possa bater um papo sobre essa sua vontade de voltar ao comando da capital. Bom dia, Ferreira Filho, bom dia aos nossos queridos internautas. É um prazer falar com você, né? Nesse bate-papo, numa entrevista onde teremos condições de, é possível, debater inúmeros assuntos referentes à nossa querida cidade, Aracaju. Reafirmando de logo que de fato sou pré-candidato a prefeito de Aracaju e estou colocando exatamente o meu nome como uma opção para a nossa cidade e para a nossa gente. Como é que surge essa vontade do Almeida Lima em retomar, né, o comando da Prefeitura de Aracaju? A partir de que momento você sentiu que era possível voltar e ser uma alternativa para a população? Lamentavelmente, eu trago uma grande preocupação em relação ao nosso estado de Sergipe e Aracaju. Eu já disse e repito, nós chegamos ao fim de um ciclo político de 35 anos, iniciado lá atrás com João Alves, em 1982, quando eleito governador pela primeira vez. De lá para cá, são 35 anos e chegamos nesse momento com toda essa geração de políticos, digamos assim, basicamente afastada de perspectivas de mandato para o poder executivo estadual ou até mesmo municipal de Aracaju. Figuras importantes como João, Maria, Albano, Valadares, Jackson, Dutra, Deda, que por diversas razões afastaram-se da vida pública. Ora, nós chegamos a um momento onde a gente procura as lideranças, sustentáculos diante da crise que estamos vivendo, Ferreira, e nós não estamos encontrando. O quadro que se desenha para disputar a Prefeitura de Aracaju também, para mim, lamentavelmente, não apresentava, digamos assim, a tessitura, não apresentava, digamos assim, a fortaleza necessária para que, a partir desta eleição, surgisse um novo ciclo político, com lideranças estabelecidas necessárias para conduzir uma capital com os problemas que existem, né? E a partir daí um ciclo político que viesse a dirigir o estado de Sergipe, né, por mais décadas. Diante desse quadro, eu me senti no dever, na obrigação, embora tivesse me afastado um pouco das disputas eleitorais, não da política, resolvi colocar o meu nome, e o meu nome está aí lançado à apreciação da população de Aracaju. Lembrando que eu tenho já 33 anos de vida pública, de vida exposta. Eu não sou nenhum novato, é bom que se frise, e a vida exposta é bom para o eleitor. Quem está chegando hoje vai ter que se expor também, não é? Vai ter que mostrar a sua cara, a que veio, quais são os seus projetos, porque enquanto eu estava lá atrás, decepcionado, é bem verdade, com a classe política, eu entendi que deveria retornar para dar um encaminhamento necessário que era Aracaju e que logo depois Sergipe bem merece. Você tem tocado muito, Almeida, nessa questão dos 33 anos de experiência e de exposição na vida pública. Isso seria, na verdade, uma reação a esse discurso que toda ou nas últimas eleições tentam emplacar de que é preciso de algo novo? Seria isso? Olha, essa questão do novo é preciso que a gente compreenda do que se trata. Novo em que sentido? Em idade, em ideias,
O novo significa, você pode avaliar o novo como coisa boa, como coisa ruim? Não. O novo não tem elementos para ser avaliado, não é? O que tem elementos para ser avaliado é uma proposta de governo. A proposta de governo ela pode ser boa, pode não ser. O que tem elementos para ser avaliado, digamos, é a experiência. Eu já fui prefeito de Aracaju, então eu posso ser avaliado. Alguém que já tem uma vida pública pode ser avaliado. E quem não tem a vida pública? O fato de ser novo significa dizer ser bom? Eu costumo dizer que o novo em Roma, lá no Império Romano, com Nero, que tinha apenas 27 anos, ele tocou fogo em Roma exatamente para queimar os cristãos. Já o velho Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, durante a Segunda Guerra Mundial, com quase 75 anos de idade, ele salvou a humanidade das garras de Hitler. Então essa questão de novo não é parâmetro. É preciso que as pessoas, sem qualquer discriminação, tragam conteúdo. Conteúdo, sim, é extremamente importante para uma campanha eleitoral, que é aquilo que você vai analisar, aquilo que você vai levar em consideração. E é isso que eu trago. Tenho uma vida de 33 anos de exposição, como senador da República, exposto, não é? Como deputado federal, como prefeito de Aracaju, e que já fui avaliado aí por diversas vezes pelo meu comportamento. E acho que tenho uma experiência louvável para ser posta a serviço do povo de Aracaju. Almeida, quando você diz assim, você já foi prefeito lá em 1994, 95 e 96. E na sua administração, ao final dela, você saiu muito bem avaliado. Eu lhe perguntaria, o que é que você teria visto após a sua administração em termos de capital, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista de investimentos feitos na infraestrutura da capital? Você faria o que foi feito ou você teria novas ideias? Agora eu digo novas ideias do ponto de vista de gestão para o que aí foi implantado ou pelo menos para o que está sendo feito? Olha, veja aí, você traz a oportunidade para oferecer aqui uma grande resposta à população de Aracaju, sobretudo. Naquele momento eu passei apenas 2 anos e 9 meses administrando Aracaju e veja, com recursos próprios, com dinheiro do município de Aracaju, sem recursos do governo federal, nem do governo estadual, não é? Sem o André Moura para trazer, digamos assim, verbas federais, sem nenhum empréstimo. Ao contrário, recebendo a prefeitura de Aracaju com as contas bloqueadas. Mas não cruzei os braços. Fizemos uma grandiosa administração. É claro que a política não permitiu que nós conseguíssemos, naquela época, eleger o nosso candidato à sucessão. E também não havia reeleição, não é? Apesar de eu ter saído com 87% de aprovação pelo Ibope, como nós não tivemos reeleição, é evidente que nós não testamos nas urnas aquele momento, né, que foi grandioso para todos nós. É claro que de lá para cá, e como nós queríamos a continuidade, nós acalentamos ideias, projetos. Por exemplo, tão logo terminou o meu mandato, eu viajei para os Estados Unidos, passei lá mais de 30 dias, fazendo o quê? Gestão pública, administração, não é? Conhecendo projetos, né? Formas novas de administrar. De lá para cá, eu tenho visto que Aracaju parou no tempo. Aracaju recebeu algumas obras, digamos assim, que na verdade de um custo elevado, mas que não trouxe a resolução para os problemas que elas se propuseram. Eu costumo dizer, por exemplo, que em 1.300 metros aqui na Tancredo Neves, entre o Mergulhão e o viaduto do Detran, ali só tem 1.300 metros, fizeram 4 viadutos
o mergulhão, o do dia, a duplicação do Detran e mais o outro, o quarto, né? E não resolveu o problema. É um dos pontos mais estrangulados, dificultosos para o tráfego naquele ponto. Enfim, Aracaju precisa, na verdade, de um projeto moderno, de um projeto diferente daquele que tentaram aplicar aqui em Aracaju. Veja, eu me recordo que a administração do PT, né, em Aracaju, e o prefeito era do PT, o presidente da República era do PT, compadre do então prefeito, que depois passou a ser governador, e inauguraram 2 vezes a Avenida São Paulo para ser um grande corredor do transporte coletivo e de entrada e saída de Aracaju, e se resumiu a uma rua de caráter local, localizado, e não uma avenida monumental como ela deve ser. Pois bem, nós temos gravíssimos problemas em Aracaju, né, de mobilidade urbana que não resolveu. Agora mesmo o prefeito está gastando mais de 300 milhões de reais jogando asfalto aí à torto e à direito, ou seja, sem um planejamento. Ele não tem, digamos assim, embora tivesse chegado o dinheiro, não tinha projetos bem elaborados. Mas não seria uma aplicação específica por se tratar de dinheiro vindo de emendas? Específicos exatamente para a mobilidade urbana. Mas inúmeros projetos ele poderia ter elaborado. E não apenas semáforo. Semáforo vai na contramão da mobilidade. Né? Semáforo vai na contramão da mobilidade. O que tem sido feito em Aracaju, as intervenções, são as piores possíveis. Nós temos um outro gravíssimo problema em Aracaju, que precisa de uma visão moderna, nova, diferenciada, que é a questão do turismo. O turismo que Sergipe vê e Aracaju vê é apenas de encontros e de viagens, né, de alguns assessores, né? Turismo de negócios? Não, para nada. Para nada. O que nós temos visto é isso. Nós precisamos ter uma política de turismo arrojada, uma política que traga, digamos assim, por conta inclusive dos incentivos, o turista para a nossa cidade, para que haja um desenvolvimento econômico e, a partir daí, a geração de divisas, a geração de emprego. Nós temos em Aracaju hoje mais de 100 mil pessoas desempregadas e subempregadas, pessoas que vivem aí de bico. E não há, digamos, nem no Estado, nem na Prefeitura de Aracaju, um único projeto para a geração de um único emprego. E isso é realmente muito ruim, quer dizer. Veja, eu deixei a Prefeitura lá em 1996. De lá para cá, aproximadamente 24 anos. E nós não tivemos, de lá para cá, nenhuma inovação na questão do sistema de transporte coletivo urbano. Os terminais aí se acabando, prestando, digamos assim, um péssimo serviço, os pontos de ônibus. E tudo isso, esses recursos poderiam estar trabalhando para melhorar a vida do aracajuano. Nós não temos uma política de tarifa justa para o aracajuano. Aracaju paga hoje R$ 4 de tarifa, sendo a 8ª mais cara entre as capitais. Você fala muito de tarifa e o que fazer então para... Teve inclusive proposta até de zerar. O seu propósito, pelo que tem dito, seria de reduzir. É possível? Eu não gosto de falácia, eu acho que velhaquice, mentira, é uma coisa muito ruim. Eu jamais diria à população que iria revogar o IPTU, porque o IPTU é um tributo, não é necessário para a cidade. Agora, rever a política tributária do IPTU, do ISS, sim, eu disse que irei fazer e farei. Com relação à tarifa, o que precisa é abrir aquela caixa preta da planilha de custos, porque é exatamente essa planilha de custos que estabelece, né, os valores, né, que vão ser aplicados como tarifa.
Essa planilha pode estar, digamos assim, mal ajustada. Essa política, essa planilha pode não estar condizente com o sistema de transporte e com o transporte que hoje é oferecido. Não há avaliação do sistema de linhas cruzadas, linhas superpostas. Quem sabe se essa planilha não pode ser enxugada, mas para tanto é preciso que ela seja aberta, que o prefeito traga consultores capazes, que abra para o Ministério Público, para a OAB, para representantes das entidades de classe, patrão, empregado, para a sociedade, e rever tudo isso aí para fazer uma tarifa que seja justa para o aracajuano. Uma tarifa de R$4, na iminência inclusive de ser aumentada, tenha santa paciência. Isso cara hoje para o serviço que é prestado? Claro que sim, muito. É a 8ª maior do país, quando Aracaju é uma capital com linhas, digamos assim, facilitadas e curtas, não é? Então veja, ao longo desses 24 anos, Aracaju parou. Mas parou mesmo. O que nós tivemos aí foi a abertura de algumas avenidas não condizentes, digamos assim, com os índices demográficos, os índices de população habitando aquela região, dificultando ainda mais nos horários de saída para o trabalho, para a escola, de retorno, os engarrafamentos. Nós temos bairros aí que as calçadas chegam a ser apenas 1 metro. Tudo isso por quê? Em função de quê? Em função do atendimento, não é? Que esses últimos prefeitos desses 24 anos, eles estabeleceram para Aracaju, não é? Essa concessão para o empresariado na área da incorporação imobiliária, ou seja, decorrente da falta de um plano diretor que não encaminharam para a Câmara de Vereadores de Aracaju. Ou seja, é essa privatização que a Prefeitura vive que nós devemos acabar. Outra coisa que você tem dito e a gente precisa perguntar para poder então a gente bem informar os nossos internautas que acompanham o canal Sintonia. Você disse que a Prefeitura de Aracaju, uma vez a população, o eleitor lhe escolhendo, no dia 1º você já estaria instalando todo um programa de governo, ou boa parte dele, a partir dali. Foi esse período que você passou, digamos assim, não na disputa, mas cá, né, digamos, nos bastidores, preparando essa proposta para um possível governo da capital? Aí, Ferreira, essa é a diferença entre aqueles que conhecem a máquina e os que não conhecem. Aqueles que não conhecem, se eleitos ou quando eleitos, eles dizem assim: não, espere eu sentar na cadeira, e esse espere eu sentar na cadeira leva 1 ano. Chega na prefeitura sem o secretariado constituído. É evidente que a minha experiência me obriga a chegar no dia 1º, que será uma sexta-feira, não é? 1º de janeiro de 2021, não é? Com toda a equipe pronta, preparada para começar a trabalhar no 1º dia, anunciando já, através de decretos, as decisões que nós pretendemos tomar, porque o povo de Aracaju é carente e é credor do poder público municipal. Nós não temos que ter aquela história de, não, vamos aguardar os 100 dias. Não, eu quero começar trabalhando na sexta, no sábado, no domingo, como eu sempre fiz, na segunda-feira. O secretariado escolhido, os assessores escolhidos, eles são cientes, a priori, de que o ritmo é um ritmo de 4 anos de forma ininterrupta. Ou seja, mas tudo devidamente planejado, nada de forma atabalhoada, e a experiência determina que seja exatamente assim. Portanto, eu sempre volto atrás para dizer, essa história de novo em que? Ideias novas, é preciso avaliar. Você precisa expor para que a população possa fazer uma avaliação. Não de nomes, sim de propostas. Sim, de propostas, não é? De ideias. Nós queremos saber quais são essas ideias. Sim, porque eu tenho, por exemplo, como disse, vou repetir, 33 anos de vida pública aberta, exposta,
Ou seja, tudo que eu faço foi objeto de crítica negativa, positiva. Eu tenho um saldo de vida pública aí já conhecido pela população, não é? A pessoa não pode se eleger senador sem que o povo conheça. Nós cometemos um erro na última eleição. Nós cometemos um erro na última eleição. Quem? O eleitor ou o político? O eleitor. Nós, eleitores. Nós elegemos um senador que Sergipe não conhecia. Que Sergipe não conhecia dele uma única proposta. Uma única proposta. É como se tivesse chegado, embora por votos, mas por baixo do pano, e apareceu lá no Congresso Nacional, tanto que desse 1 ano e meses, nada fez. Nada fez. E não esperem muito, não. Porque não haverá isso aí. Ou seja, é preciso ir Qual numa seria Câmara. o senador? Sim, o senador é o Alessandro mesmo, é o delegado. Não, porque são dois, né, que foram Sim, eleitos, né? mas o Alessandro tem essa característica porque ele não era conhecido, não é conhecido, nunca fez um ó com um copo na gestão pública, não é? E a atividade de delegado não é atividade de gestão pública. De um minuto para outro parece que estão fazendo a prefeitura ou é a cidade um caso de polícia. Se é a prefeitura, evidentemente que o Ministério Público, a própria polícia, deve tomar conta a partir de agora. Mas o que a prefeitura precisa é de gestão pública. O que não impede ser por um delegado, né? Agora, não, porque eu não tenho eu não tenho discriminação por quem quer que seja. Não é discriminação, né? Por segmento nenhum. Agora, evidentemente que, na medida em que eu não discrimino, você não pode estabelecer que o delegado seja a condição importante e necessária para ser prefeito. Porque aí você estaria negando qualquer outra atividade e experiência, não é, pública nesse sentido. Almeida, uma das coisas que a gente também observa é que quando se trata desse comparativo entre o novo e os experientes, e aí você coloca sobre a questão da vida exposta, nós temos aí a possibilidade de, até outubro, nomes com qualquer, né, desconhecimento do que diz respeito à atividade de gestão pública, né, conforme você disse. Me refiro diretamente ao que está sendo apresentado pelo Partido Cidadania, que é a delegada Daniele. Você avalia que ela não seria uma pessoa, digamos assim, do conhecimento da população para que pudesse ser avaliada entre ser prefeita de Aracaju ou continuar na função de delegada, como fosse a vontade do povo? Eu acho que se a pretensão é a candidatura dela pelo partido, o partido tem toda a legitimidade de colocá-la como candidata. Agora, não pode se fechar, se esconder e não vir para o debate. Ela vai ser exposta. E não se diga que isso é perseguição. Porque, por exemplo, eu tenho 33 anos de vida pública e eu me expus durante os 33 anos de vida pública. Todos me conhecem e sabem dos meus atos, das minhas ações. Não é? Com a delegada e com todos os outros, deve acontecer a mesma coisa. Todos vão ser expostos. Todos vão ser objeto de questionamento. O questionamento é mais do que necessário. Questionar exatamente o seu comportamento como pessoa, como cidadão, a sua vida social, com quem se relaciona, não é? Com quem se relaciona. Ou seja, há uma série de fatos aí que precisam ser postos. Além do mais, verificar qual é a experiência que cada um traz, quais são os projetos que cada um apresenta. Eu tenho apresentado aí inúmeras ideias, né, conceituado um projeto de governo para a Prefeitura de Aracaju. Todos deverão ter o mesmo dever para que a população acompanhe. O que eu defendo é que a população seja sábia, seja inteligente,
tenha o poder de discernimento, de análise. Não sejam Zés vão com os outros, ou Marias vão com as outras, não é? Não vá digerir, não vá engolir sem digerir, sem mastigar, sabe, sem analisar. É preciso que o eleitor pesquise, busque. Se a pessoa não se expôs ainda, busque informações, converse, né? Ouça as críticas que estão fazendo, se são justas, se não são, se a pessoa respondeu, se não respondeu. Não caia em modismo, porque tá aí o que é que modismo leva. Leva exatamente à cidade, ao estado, ao país passar 4 anos em dificuldade. É sempre assim. O que é que você faria, Almeida, do ponto de vista da geração de emprego propriamente dito, quando você citou que é dos graves problemas que vive Sergipe e capital? Olha, a questão do desemprego é a questão social mais grave que existe em nosso estado. O estado está depauperado. Com ele a nossa Aracaju. Você circula e vê casas comerciais fechando, vende-se, aluga-se, pessoas desempregadas. E de todos os níveis, não é? Pessoas sem uma habilitação maior para o trabalho, mas pessoas qualificadas que estão deixando aí as faculdades, não é? Formando-se e não têm a oportunidade do emprego, a dignidade do emprego. É evidente que nós temos 2 setores que precisamos realmente cuidar com muita competência, com muita sabedoria na administração pública. Eu me referi exatamente ao setor do turismo, que é inexistente em Aracaju e em Sergipe. Haja vista, né, a forma atabalhoada como estão administrando. Está aí um centro de convenções que o governo do estado não conclui, né, não inaugura, enquanto cidades de capitais como Salvador e outras aqui no Nordeste estão aí na ponta com seus centros de convenções grandiosos, não é? Com capacidade de atrair eventos de negócios que impulsiona muito o turismo e o comércio local. Então veja, nós temos uma política de turismo avançada, na medida em que nós estaremos constituindo uma equipe que vai, Brasil e mundo, trazer o turista de evento, de negócios para Aracaju, incentivando a realização dos eventos aqui na nossa capital. Ou seja, pontuando, sabendo aonde eles estão e que devem vir para Aracaju, para Sergipe. Para quê? Para desenvolver em todas as áreas e gerar emprego. Por outro lado, né, sobretudo, inclusive, para aquela mão de obra não tão qualificada e que precisa até de um curso aí de 90, 120 dias, né, de prática com máquinas, com manufaturas e etc., nós precisamos estabelecer em Aracaju um polo calçadista, né? Estabelecer em Aracaju, nos seus bairros, né, um polo de confecções, fabricação de alimentos, enfim, para gerar milhares e milhares e milhares de empregos. Isso é preciso através de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com pessoas capacitadas, envolvendo diversos outros segmentos, né, da administração, a exemplo do SEBRAE, né, o próprio BNDES, né, na liberação de microcrédito, bancos como o do Nordeste, programas que o governo federal pode estabelecer. Quem sabe até o próprio Banco do Estado de Sergipe, o Banese, né, liberando créditos para aqueles que podem exercer uma atividade individualizada, autônoma, ou participar de cooperativas, de associação de produtores, enfim, uma série de arranjos negociais que vem exatamente para gerar emprego. O que não pode é uma gestão de uma prefeitura hoje, né, no século XXI, não ter essa preocupação com as pessoas, com a nossa gente. E isso, com toda certeza, nós traremos assim como um ponto alto da gestão. Você está trabalhando muito uma proposta de governo,
mas é o óbvio que para que se possa praticar essas suas propostas, executar essas suas propostas, precisa passar por uma eleição, portanto, pela escolha do eleitorado. E para que isso aconteça, se faz necessário uma filiação partidária. E foi exatamente o que você ainda não consolidou. Até estava, há bem pouco tempo, o Partido Verde, conforme estão dizendo aí em meio às rodas políticas, de que foi uma rasteira que você tomou do Partido Verde. Encerrado o Partido Verde, virada a página, qual o caminho? Olha, veja, essa questão que envolve o Partido Verde, você diz de forma correta, foi uma rasteira. O Partido Verde, na verdade, foi cooptado pelo poder, mas por trás do poder tem setores empresariais, e não são os empresários, evidentemente, que há 3 ou 4 segmentos do empresariado local que tem um envolvimento muito grande com a política, com o Estado, com a Prefeitura de Aracaju, e que joga muito duro, joga muito pesado nisso aí. Ora, como eu estabeleci basicamente uns 4 pontos do nosso plano de governo que muda um pouco essa fisionomia, que é necessário, porque trabalham com interesses apenas de lucro empresariais, esquecendo a população que sai prejudicada, como, por exemplo, há mais de 20 anos que não se manda o plano diretor, prejudicando a questão da habitabilidade em Aracaju, né? Não se manda para a Câmara de Vereadores, e isso porque a Prefeitura vive subjugada aos interesses desses empresários ligados ao setor. Não tenho a menor dúvida disso. Porque passa aí 24 anos que nós temos uma tarifa de ônibus injusta. E isso é um ponto que eu disse que vou fazer. Que eu vou desprivatizar a cidade. Não é? A prefeitura está completamente terceirizada, sobretudo na área aí da saúde pública. Não é? Terceirizada. E isso gera preocupação, não é? E gera dificuldades para a população, que não é devidamente atendida. Por outro lado, tem aí contratos e mais contratos de empresas para a limpeza da cidade, não é? Cuja limpeza pode ser inclusive melhor trabalhada e de forma mais econômica, não é? Se for feita pela própria prefeitura através da Insurb. E eu tenho dito que o que gasta hoje com esta limpeza, eu terei condições de fazer com 40% dela. Ora, isso se paga um preço caro. Quem vem com um projeto dessa ordem não pensa que não tem um preço a pagar, e eu paguei. E o preço que eu paguei foi exatamente ser excluído da candidatura do Partido Verde. É bem verdade que eu tenho até o dia 4 de abril próximo, basicamente 45 a 50 dias, para trabalhar a filiação a um outro partido. E claro que o partido no qual eu me filiar não vai apenas filiar a mim como candidato, mas vai ter que incorporar esse projeto. Porque eu sou pré-candidato a prefeito de Aracaju não por uma questão pessoal. Eu sou candidato de uma história de 33 anos, eu sou candidato de um projeto. E o projeto é esse, de forma muito clara. E quando eu coloco aqui, você sabe perfeitamente que aquilo que eu digo, eu faço. Né? Eu tenho experiência de fazer, de promover mudanças, e eu estabeleceria as mudanças. Quanto ao próximo partido, é evidente que eu não devo me antecipar até antes de estar com o seu nome definido, porque aí eu estaria, digamos assim, usando uma expressão... Abrindo a guarda. Abrindo a guarda. Quando eu pergunto assim, abrindo a guarda, é exatamente porque eu perguntaria na sequência, você acha que também enfrentará esse sistema bruto, conforme você denomina, para um próximo partido também poder chegar e abraçar esse projeto? Eu não tenho a menor dúvida, porque são poucos aqueles que não têm esses comprometimentos eleitorais. Olha, veja, eu fui um prefeito de Aracaju civilizado, educado. Eu me relacionei bem
com todos os segmentos empresariais. O comércio de Aracaju tem saudade, né, das compras que nós fazíamos em Aracaju e do pagamento, porque nós éramos bons pagadores. Tiveram e têm saudade daquela época. Evidentemente que eu não tenho nada contra os empresários, não. O que eu tenho em alguns setores é algo a favor do povo. Quando eu digo que a limpeza da cidade eu farei por administração própria, prestando o melhor serviço, contratando até mais trabalhadores, é porque eu preciso de economia de recursos para aplicar no social, para aplicar junto à população, naquilo que ela tem de mais necessário. Não pode estar gastando dinheiro à toa. Quando eu digo acabar com as terceirizações, é que determinados serviços a gente faz por 1/3 do valor daquele que é cobrado no contrato à prefeitura ou ao Estado. Eu mostrei claramente isso enquanto secretário de Estado da Saúde. Então veja, eu não tenho a menor dúvida que é um programa de governo, digamos assim, que me expõe e que me leva a pagar um preço alto. E que nem toda agremiação política deseja ter um projeto desse. Mas é o projeto que vem para atender à população. Não pretendo ser mais um. Eu pretendo ser um prefeito renovador. Não é? Eu pretendo ser um prefeito inovador, mudancista. Não é? O prefeito da mudança, mas da mudança de critérios, de práticas. Eu fui prefeito de Aracaju e nem eu, nem a minha equipe, Ferreira, respondeu por nenhum único processo em Ministério Público, em Tribunal de Contas, em canto nenhum. Eu nunca tive os problemas que essas gestões continuadas têm. Então, quando eu digo que pretendo fazer algo inovador, diferente, é em cima dessa experiência, desse traçado, desse trajeto que eu já percorri. Claro, com a inovação do tempo, porque sempre soube ser um parceiro do tempo. Cabelo branco é um pouquinho só de idade. Eu sou um jovem. Cabelo branco diz muito, é da experiência, é do trabalho, é de ter passado 8 anos no Senado Federal, fazendo por Aracaju, por Sergipe, pelo Brasil, aquilo que, se tivessem me ouvido, nós não estaríamos na bancarrota da imoralidade que vivemos hoje no país. Porque eu adverti como senador da República. Ora, quando eu exerci o mandato de deputado federal e de senador e de deputado estadual, eu poderia, por exemplo, ter feito uma opção por ter uma aposentadoria parlamentar. Se eu quisesse, eu teria. É porque eu não quis. É uma questão de opção. Eu fiz a opção por não ter. E eu vou repetir, no dia que eu tiver uma aposentadoria, será uma aposentadoria igual à de todo trabalhador. Eu não terei aposentadoria especial. Mas se eu quisesse, eu teria feito a opção. Então, são essas coisas que caracterizam a minha pessoa, a minha figura, enquanto ser político. Então, veja, eu buscarei o partido. Eu estarei candidato a prefeito lá na frente. No momento, eu sou pré-candidato. Mas tenho certeza que eu conseguirei superar essa dificuldade que é passageira para identificar o partido ao qual eu vou me filiar. Grupo político. As pessoas costumam dizer na política
que para se construir uma candidatura se faz necessário também ou melhor, que a candidatura seja da construção a partir de um grupo. Você concorda com essa ideia ou discorda? Olha, veja, eu acho que quando você tem condições de somar, é bom somar. Não é? Não é bom você estar, digamos assim, isolado. No passado, né, até antes do encerramento desse ciclo político de 35 anos a que eu me referi, você tinha a candidatura a prefeito de Aracaju do político A, do partido A, B, C. O outro era candidato de tal grupo. Mas vejam, essas lideranças, do ponto de vista político-eleitoral, se foram. Nós não temos hoje grandes lideranças mais comandando a política de Aracaju e de Sergipe. Nesse aspecto isolado, quem não está isolado hoje? Salvo o prefeito, que com a máquina está aí com uma tarrafa puxando tudo quanto é partido, não é? Embora no meio aí ele leve muito plástico, muito objeto imprestável nessa tarrafa. Os demais são candidatos do seu partido, né, do seu único agrupamento. Com quem o PT vai? Ouvi inclusive que é possível até uma candidatura por sangue, né? Com quem Valadares Filho vai, senão com o PSB até o momento? E os outros candidatos estão com quem? Com apoio de quem? De qual grupo político? De quem pode expressar, digamos assim, uma vontade coletiva do eleitorado? Eu acho que estamos todos por igual nesse momento. Não é? Somos todos japoneses no momento. Não é? Ninguém aí está em posição, digamos assim, melhor do que ninguém. Esta eleição será uma eleição de exposição. As pessoas vão precisar se expor. O prefeito Edivaldo Nogueira vai chegar e dizer: gente, olha, eu já tenho 10 anos e 9 meses como prefeito de Aracaju e quero mais 4 anos. Eu vou querer ser o imperador de Aracaju com 15 anos de mandato de prefeito para continuar dizendo que vou revogar o IPTU, né? E enganar vocês. Será assim. Os demais vão ter que aparecer, dizer quem são, o que representam. E o que fizeram? O que fizeram, ou o que desejam fazer. Ou seja, será a eleição da exposição. Não dá para passar em branco. Isso é um recado, Almeida, digamos assim, aquele que porventura não se exponha será exposto numa condição de um possível debate? Não tenha a menor dúvida. Ora, eu fui exposto durante 33 anos. Tudo que eu fiz, eu fui exposto. Eu disse há pouco, eu cheguei no Senado quando vi a corrupção no governo do PT, lá com Zé Disseu, na presidência da República. Quem tinha coragem de ir lá em 2003, 2004, fazer aquela denúncia? Eu me expus ao país inteiro. Me sacrificaram, me crucificaram. Eu estava certo. Mas me crucificaram. Eu me expus. Não é? Eu disse o que queria, eu disse quem eu era. Não é? Eu estava mostrando ali para o que tinha ido por Congresso Nacional. Eu chego em outras atividades e eu me exponho. Eu me justifico, eu me explico. E por que os outros não vão fazer a mesma coisa? Não, serão chamados a se explicar. Esse é o jogo eleitoral para que a população possa, com sabedoria, ter um bom prefeito.
escolher um bom prefeito, melhorar as condições da sua cidade, melhorar as condições da nossa gente. Isso é o que é importante. Almedeu, da minha parte, eu quero lhe dizer que, assim, fico muito satisfeito em poder, né, lhe trazer nesse canal Sintonia. Ouviremos também outras candidaturas, mas eu deixaria para o final para que você pudesse dizer à população, especialmente de Aracaju, já que sua proposta é alcançar a prefeitura por meio da vontade do povo. O que você diria como uma palavra, como um texto final para a população de Aracaju, se no dia 1º de janeiro de 2021 eles tivessem decidido em 4 de outubro por você prefeito? Olha, em primeiro lugar eu devo dizer o seguinte: tenho plena convicção que o aracajuano não se arrependeu de me ver prefeito lá em 94, 95 e 96. Na época a gente ouvia as pessoas dizerem que eu, na prefeitura, fui uma grata surpresa para o povo de Aracaju. Mudei a fisionomia da cidade. De lá para cá, eu só somei e multipliquei experiência, capacidade, mais sabedoria na gestão pública. A minha palavra é no sentido de pedir acolhimento de vocês, pedir a compreensão, mais uma oportunidade, já que aquele foi um mandato diminuto de 2 anos e 9 meses. Você está aí um prefeito com 10 anos e 9 meses. Ou seja, para em 4 anos eu ter condições de transformar Aracaju numa cidade moderna, numa cidade acolhedora, referencial, não apenas para o aracajuano, mas em todo o país. Uma cidade, digamos assim, onde possa orgulhar a todo sergipano. E com uma população bem assistida. É esse o nosso projeto, é essa a nossa vontade. E é por esta razão que, como pré-candidato a prefeito, eu peço esse acolhimento, essa compreensão a todos vocês. Almeida, quero agradecer a você a oportunidade de poder bater esse papo, né? E lógico que voltaremos numa próxima sintonia com outras conversas, com outras candidaturas, com outras alternativas que você, aracajuano, vai ter a partir, né, da deflagração propriamente dita da eleição de 2020. Portanto, te agradeço e até a próxima sintonia. Um abraço a todos, continue conosco sintonizados.